Olá! Hoje eu vou começar a primeira de uma série de 3 entrevistas com o tema segurança pública e privada também em Guarapuava. E o meu convidado, então, para essa primeira abordagem é o capitão Feitosa. Ele é da reserva da Polícia Militar, mas ele é também um especialista em segurança e também instrutor. Seja bem-vindo, capitão. Obrigado, Cris. Boa noite, telespectador. Agradecer de antemão aqui o convite, né, a confiança em nos falar de um tema que é tão complexo, né, tão sensível e agradeço inclusive pelo especialista aí. Muito obrigado. Então, primeiro eu queria lhe apresentar para a comunidade, para a região, para todo mundo que nos assiste. O senhor veio de Curitiba e está há 3 anos em Guarapuava. Exatamente. Acho que seria muito oportuno falar da minha história de vida um pouco, né, porque ela tem tudo a ver com a segurança. Então ela começa lá, quando eu era criança, meu pai era porteiro de edifício em Curitiba. Trabalhou por 30 anos no edifício ali no centro de Curitiba, o edifício Ambassador. Chegou lá em 1957 e ficou até 1987. Naquela época, a legislação trabalhista ela era muito mais flexível, né? Então você, quando jovem, ali com 12, 13 anos, você já participava de algumas atribuições de adulto, né? Então era comum ali auxiliar o pai na portaria e a partir dali eu comecei já a ir, como toda criança, né, admirar o trabalho do pai, querer ser igual ao pai, querer fazer igual. Comecei a ter um contato ali com o controle de acesso, né, com as pessoas não autorizadas no local, a maneira como ele tratava, como ele abordava os problemas, a rotina daquele condomínio, era um condomínio com 15 andares, ali, inúmeros apartamentos, né. Com 13 anos eu fui ser fiscal de loja. Tinha uma loja ao lado, né, Já seguindo a já tendência. seguindo a tendência. Então começou a ter problemas. Lá nos anos 80 tinha o problema dos os menores, né, aqueles menores carentes, ali, abandonados, menores de rua, que faziam uso da cola de sapateiro. Né? Então eles se drogavam com a cola de sapateiro ali para extravasar a sua carência, né? E ocorriam pequenos furtos. Então houve a necessidade de se colocar alguém ali na porta para fazer a fiscalização desses menores que faziam pequenos furtos. E esse que fui eu lá, com 13, 14 anos, para fazer esse trabalho. Também gostei daquilo ali, continuei estudando, mas eu tinha uma pretensão, que era ser militar. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha tanta informação como a gente tem hoje, e éramos pessoas mais simples, né? Daí falou, não, você quer ser militar, você vai servir o quartel, vai seguir carreira. Então eu fiquei esperando ali até os 18 anos para prestar o serviço militar obrigatório, né? Fui lá, me apresentei como voluntário, né? Naquela época também não tinha tanto prestígio em se servir, né? Em se incorporar o exército, né? Então eu fui voluntário ali, opa, então venha, né? Era muito pelo contrário, o pessoal tentava fugir. Aí que quando eu entrei no exército, daí que eu descobri que a carreira exigia estudo, dedicação, né? Que você tinha que prestar um concurso, que a carreira ali o início com o serviço militar obrigatório ela era muito limitada. Daí tive contato com militares que vinham de outros estados da federação, que tinham feito concurso, que tinham outro tipo de história, e a partir dali eles me incentivaram a estudar, né? Falaram, não, vai estudar, vai fazer uma universidade, vai. E daí concluí um tempo no Exército, um período lá, né? Fui até promoção na condição de cabo, e prestei o concurso para a Polícia Militar, ainda jovem, né? Então fui para a Polícia Militar ali nos anos 90, né? Metade ali dos anos 90, e daí todo aquele conhecimento que a gente já tinha, aquele contato, né, aquela expertise lá que a gente aprendeu lá na loja, lá com o pai, de tratar os problemas utilizando a inteligência, de evitar o confronto, e tudo isso foi muito útil durante a carreira militar. Eu fui, quando eu me formei na Academia do Guatupê, né, prestei o concurso, Universidade Federal do Paraná, que existe um concurso até hoje, fui ali para a Academia do Guatupê, fiquei 3 anos lá, concluí a formação, e eu fui designado para trabalhar na cidade de Londrina. Fui trabalhar na cidade de Londrina, também foi uma universidade, uma cidade dinâmica, grande, né, uma cidade de grande porte já naquela época, nos anos 90, ali, final dos anos 90. Né, então aprendi muito. Só que eu tinha uma vontade, que era servir no choque. Adorava o choque, né? Eu sempre via o pessoal fazendo a escolta do Banco Central, que ficava ao lado ali do prédio, né, onde a gente morava. E falei, pô, um dia eu vou trabalhar com essas pessoas. E aí que surgiu a oportunidade. Daí eu já tinha feito algumas especializações, né, no posto de aspirante, que é o primeiro posto do oficialato ali quando você se forma.
fiz algumas especializações na área de operações especiais e fui designado para a companhia de choque. Então, que hoje acabou se tornando o BOP, né? Em 2010 ali, ele acabou virando o BOP, era uma companhia, e lá permaneci até 2010. Então, fiquei cerca de 10 anos lá na companhia de choque. Nesse intervalo, fiz um curso de operações especiais, né? Só que você sempre trabalha com a comunidade, sempre voltado com a comunidade. Então, fiz o curso de operações especiais, né? O BOP ele é muito prestigiado, a Rony, Curitiba, ela é muito prestigiada, as pessoas gostam muito, você para com a viatura, as pessoas vêm conversar, as crianças vêm conversar, então você interage muito com a comunidade. Aí, fiquei lá até 2010, fiz uma série de cursos, fiz o curso de operações especiais, como eu falei, né, em 2002, tinha 30 anos na época, né, era bem mais jovem, e em 2011 fui designado para a inteligência da Polícia Militar. Daí fui trabalhar com o combate ao narcotráfico. Então era um trabalho bem especializado, né, voltado ao levantamento e ao combate ao narcotráfico. Nesse intervalo fui promovido ao posto de capitão e daí voltei para a minha raiz policial, que foi trabalhar no 20º Batalhão, um batalhão que pega a região sul de Curitiba, ali tem a área do batalhão ali tem cerca de 1 milhão de habitantes, né? Então você volta para aquela raiz comunitária na companhia, tendo contato com o comerciante, e foi uma experiência muito bacana porque eu comandava a companhia onde eu morava. Então Tinha vínculo. você ia no mercado, o problema do comerciante, o problema lá do morador era o meu problema. Então eu frequentava as reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, né? Então a gente tinha um contato muito próximo ali com as escolas, né? Então era muito bacana. Aí acabei concluindo a carreira, né? Encerrei a carreira como oficial de logística e a partir dali saí para trabalhar na segurança privada. O que acontece? Nesse intervalo que eu estou no BOP, existia um segmento que era chamado segurança VIP, né? O Very Important Person. E a gente fazia segurança de autoridades. Então você tinha contato com autoridades, inclusive das empresas. Então ali foi o primeiro contato com a segurança privada. Começou com a segurança pessoal, né? Aí depois eu me credenciei como instrutor de armamento e tiro pela Polícia Federal. Então isso me habilitava porque a Polícia Federal é muito criteriosa nesse sentido, né? Aquelas pessoas habilitadas a passar o treinamento nas empresas, nos cursos de formação de vigilante, ele tem que ser credenciado, ele tem que passar por um rigoroso teste, né, para ser aceito ali para a Polícia Federal para poder exercer essa atividade. E lá da segurança pessoal privada, né, da segurança VIP, da segurança aproximada, eu migrei para os outros segmentos, que foi o transporte de valores, né, então já era instrutor de tiro do transporte de valores, da segurança armada, do curso de vigilante e da reciclagem de vigilantes. Então, também foi muito interessante, a gente teve contato com bastante empresas, com bastante profissionais, trouxe bastante experiência da polícia, mas principalmente eu assimilei muita coisa ali. Em determinado momento eu recebi um convite para ser secretário de segurança do município de Fazenda Rio Grande, eu aceitei, fomos A para região metropolitana região de metropolitana de Curitiba, Curitiba, né? esse é um dos municípios ali, fica na região sul de Curitiba, você sair para Curitiba aí no sentido do Rio Grande do Sul, você vai passar pela Fazenda Rio Grande. Então era um município que tinha os seus desafios de segurança, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, uma boa redução É criminal. considerado uma cidade com índice de criminalidade A alto, alta, né? se nós observarmos, com todo respeito ao povo de Fazenda Rio Grande, tecnicamente falando, se nós observarmos os indicadores técnicos, o índice de criminalidade é alto, então, tanto em volume quanto em percentual, né? Então a quantidade de homicídios por habitante na época era bem alta, né? Então você tinha, era uma região considerada problemática. Então a gente aceitou o desafio, trabalhou lá, conseguiu reduzir os índices, conseguiu fazer um bom contato com a comunidade. Nesse intervalo eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, fui lá para o estado do Texas, viajei cerca de 1.200 quilômetros lá dentro do estado do Texas, visitando os departamentos de polícia e as unidades que a gente tinha oportunidade das empresas de segurança privada. Então também foi um engrandecimento e foi bem nessa fase quando eu estava fazendo Rio Grande. Conseguimos contribuir mais um pouco lá e daí encerrou-se aquele ciclo lá, né? Então, com o nascimento da minha filha mais jovem, a gente buscou vir para o interior, buscar uma qualidade de vida, uma vida mais tranquila. E eis que a cidade de Guarapuava nos acolheu de braços abertos, né? Uma cidade pujante, com potencial acolhedor, de um povo trabalhador, né? Um clima um pouco frio, mas a gente já vinha de Curitiba, então... Mas o coração é quente. Isso, o coração é quente, exatamente. E a partir disso, essa foi a nossa trajetória aqui, né? Dentro da segurança pública, da segurança privada e o nosso envolvimento com a cidade de Guarapuava. Então hoje, sou membro da comunidade de Guarapuava, né? Tenho residência fixa aqui, minha filha estuda aqui no colégio, e a gente frequenta aqui o comércio local, os círculos sociais aqui da cidade, né?
Então por isso que eu falo, é uma honra você poder falar para essa comunidade que nos acolheu tão bem, né? E estando tão pouco tempo aqui, né? Então, basicamente isso. Essa foi a nossa trajetória, até para o telespectador conhecer um pouco, né? E saber da onde a gente vai tirar aqui algumas informações, né? Conhecimento para ficar um pouco mais seguro daquilo que a gente vai falar. Bem, são 3 anos de Guarapuava e o senhor atua hoje na reserva, mas o senhor pegou o viés da segurança privada. Isso, é que assim, é uma demanda de mercado. Então o mercado, eu sempre trabalhei como instrutor, né? Então aqui, inclusive, trabalho com alguns clubes de tiro, prestando consultoria e treinamento para pessoas que têm interesse, mas o mercado ele sempre precisa de uma opinião, então a gente acabou não desvinculando. Mas eu nunca abri mão aquilo que me proporcionou a segurança pública. Então, quando tem uma oportunidade aqui, o pessoal do 26GAC mandou um abraço para o comandante, aqui para todos os integrantes, precisavam lá de uma instrução voltada para aquilo que a gente aprendeu lá nas operações especiais. A gente vai lá com o maior prazer, né, pro bono, sem custo algum, e aquilo que a gente pode ajudar, a gente passa a instrução lá para esses militares, para a polícia militar, aqui no curso de formação, né. Eu tive também a oportunidade, quando eu estava nos Estados Unidos, de fazer um curso de atirador ativo. Então, quando a gente teve o problema no Brasil, em Guarapuava, precisava de alguém que soubesse as diretrizes mais atuais ali a respeito. Então, a gente também foi convidado pelo comandante do batalhão, né? Mandar um abraço aqui para o Major Busnello, é meu companheiro de turma, né? Mais antigo, o senhor Major Busnello. Nós tive o prazer de conhecer na Academia do Guatupê e que nos deu essa oportunidade de lá falar com esses novos policiais que estavam sendo formados, né? Passar um pouco da nossa experiência, aprender muito com eles, né? Pois capitão, com esse seu know-how, eu gostaria que a gente... eu quero me remeter aqui 2 fatos. Sim. Um, que foi a questão de toda aquela movimentação que teve em torno do quartel da Polícia Militar, em que a gente, né, acabou, digo a gente enquanto comunidade, né, acabou perdendo uma pessoa que estava ali, né, dando a sua vida em prol da segurança da sociedade. E o outro, então, foi essa questão mais recente, que foi da morte do casal de segurança. Então, são 2 pontos que eu queria abordar com o senhor. Primeiro, nesse caso, o senhor estava aqui em Guarapuava, o senhor chegou a atuar? Não estava, foi bem Da na polícia? Páscoa, né? Na Páscoa eu Foi tinha de na visitar Páscoa. meus familiares em Curitiba. Ah, o senhor estava fora, Aí então. pessoas do Brasil inteiro me mandando mensagem e me ligando, né? O que estava acontecendo em Guarapuava. No início eu achei que até se tratava de um equívoco, né? E daí a gente viu ali que realmente foi um cerco de cidade, né? Uma modalidade criminosa conhecida como novo cangaço. E o que acontece? É o surgimento de uma nova modalidade. Então, os aparatos de segurança, eles têm que se preparar para isso. Era Para bem isso que eu antever. queria perguntar para o senhor. Dentro do quartel, por exemplo, do quartel da polícia, do exército, né, não importa. E como o senhor fez parte, né, da questão da inteligência da polícia militar, esses setores não conseguem, pelo menos, ter um sinal de que alguma coisa está fora do normal? Na verdade é muito difícil. Assim, a gente tem várias equipes atuando, né? Até bem delicado a gente falar, porque estaria falando aqui em nome de terceiros. Só que o que acontece? Quando um evento desse ocorre, né, a ideia é que a gente consiga prevenir. Só que daí os marginais, da mesma forma, eles estão se antecipando, inclusive fazendo uso de inteligência, de contra-inteligência, né, para poder impetrar ali os seus atos criminosos. Então, quando um evento dessa magnitude ocorre, ele é uma escola para todos, sabe? Pois mas só um pouquinho, quero lhe cortar Sim, mesmo. não, mas... Quando o senhor disse que eles têm inteligência contra inteligência, então eles estão acima Não das digo condições da acima, polícia? na verdade é uma luta eterna, né? Então sempre que você estabelece um padrão de normalidade, o criminoso vai buscar formas de burlar aquilo para poder obter lucro, que é a ação criminosa. Aí você coloca ali aparatos para prevenir aquele tipo de ação e a todo momento há uma espécie de corrida tecnológica, de corrida doutrinária tecnológica para quê? Para você conseguir, o criminoso conseguir se aprimorar e romper aqueles obstáculos de segurança. Daí, lógico, tem alguns criminosos que têm menos aparatos, eles acabam ficando retidos naquela primeira malha. E alguns que são mais especializados, eles conseguem romper. Como que a gente consegue atuar, coibir esse tipo de coisa? É necessária a integração. Então, até pouco tempo atrás, no Brasil, nós tínhamos dificuldade de integração. Hoje, graças a Deus, isso tem mudado. Por exemplo, há algumas décadas atrás não havia uma integração de banco de dados entre as polícias dos estados, né? Então,
Se você conversasse isso com um norte-americano, com um europeu, lá ele não ia nem entender. Ele falou, não, mas por que vocês não têm? Né? Então, a gente vai vencendo, conseguindo congraçar essas unidades policiais. Aí você tinha uma dificuldade em trabalhar os vários níveis de polícia. Então a polícia lá, por exemplo, a Guarda Municipal, a Segurança Privada, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, Polícia Militar. É uma rede, né? Havia dificuldade de interação. Então você tem que romper essas barreiras e conseguir fazer ali com que esses órgãos atuem em sinergia, né, que eles consigam trocar informações para que a gente consiga ser mais rápido que o marginal. Então atribuir a culpa a alguém é bastante complicado. Eu acho que é um fenômeno que tem que ser estudado, né? E para que ele não ocorra no futuro. Daí você fazendo o quê? O monitoramento dos marginais. É imprescindível a atuação em inteligência, né? O investimento em inteligência, isso já é sabido, não sou eu que não querer reinventar a roda aqui, né? É imprescindível, por quê? Porque esse nível de criminalidade especializada, qual que é o grande momento para você pegar esse criminoso? Não é quando ele vem fazer o roubo na cidade, que você vai ter troca de tiro. Você vai pegar ele quando ele está no planejamento, né? Quando ele está lá com o armamento guardado, enterrado. É até uma prevenção. Exatamente, para você diminuir a possibilidade de você ter perdas, né? Então foi uma tragédia, a nossa cidade foi aqui profanada aí com essa ação dos criminosos. Infelizmente houve lá o falecimento, né? O policial lá, que foi uma tragédia. Tenho certeza ali que deixou cicatriz para todo o batalhão e para toda a polícia militar, não só do Paraná, mas do Brasil, né? E tenho certeza que a partir dali estão sendo feitos vários esforços no sentido que esse tipo de ação não ocorra mais. Obviamente que a gente não tem muito contato, mas houve aí uma canalização de esforços da Polícia Federal, inclusive até com órgãos externos, né, externos ao Brasil, no intuito de localizar e prender esses marginais, alguns morreram em confronto. Sim. Então são operações que Agora, se desencadearam pelo Brasil recentemente inteiro. foi pego um, Exatamente. né? Então, Pois é, então essa questão é uma questão da segurança pública. Aí a gente vai para o outro viés, para outra vertente, que é essa questão da morte do casal de seguranças, que a gente já entra na segurança privada. O que se percebe é que tem uma convergência entre as duas, né? Sim, na verdade eu diria ali que passa de convergência, é uma simbiose. É uma simbiose saudável. O que acontece? Então, assim, existem algumas missões que elas podem ser executadas pela segurança privada. E essas missões, essas atividades sendo executadas, elas desafogam os setores de segurança pública que podem se dedicar àqueles segmentos que são mais complexos. Então, por exemplo, quando você tem lá num prédio o controle de acesso, você tem lá um porteiro, né, um vigilante no prédio, você evita que ocorram delitos dentro daquele ambiente. Com isso, você faz o quê? Você evita que seja acionada uma viatura da Polícia Militar para fazer o atendimento. Com isso eu consigo fazer que essa viatura aumente o raio de patrulhamento, que ela consiga atender a população de uma maneira mais adequada. Então você acaba desafogando. Então são vários os segmentos que atuam no sentido de fazer o quê? Existia um doutrinador, né, o coronel Wilson Odilei Vala, um grande doutrinador da parte de aplicação de policiamento ostensivo. Ele escreveu a maior parte dos manuais da Polícia Militar, né? E ele falava da rede de proteção. É uma malha. Então existem vários segmentos que vão se sobrepor para compor a malha de proteção. E a segurança privada, ela entra nesse sentido. Então hoje, se você tirar qualquer um dos segmentos, faz de conta, vamos fazer uma hipótese mágica, que eu fizesse desaparecer a segurança pública, o sistema entraria em colapso. Da mesma forma, se eu fizesse essa mágica hipotética e tirasse de cena a segurança privada, o sistema entraria em colapso. Por quê? Porque eu ia sobrecarregar o sistema de segurança pública, que teria que atender essas demandas menores. Pois é, mas aí eu vejo um problema, né? Porque hoje o que a gente percebe, o que a gente sabe, é que dentro da segurança privada tem muito bico, né? Sim. E aí vem a questão do despreparo. Isso. Né? Não sei, me perdoe, né? Eu faço musculação, Não, adoro, perfeito. né? Mas os bombados, as pessoas mais fortes, né? Então elas vão para a segurança privada, né? Isso, o que acontece? Nós precisamos fazer aqui fazer justiça aqui com alguns termos, para que a gente não cometa um equívoco com o telespectador. Sim. O que acontece? A atividade de segurança privada ela é uma atividade importante, mas ela é uma atividade comercial.
E no Brasil, em você tendo uma atividade comercial, tendo em vista os tributos, tendo em vista a regulamentação que existe para que aquela atividade ocorra de maneira adequada, ocorre ocorre uma transmutação genética. Então, uma pessoa mal intencionada, ela pega um segmento comercial, seja o qual for o transporte público, e faz um transporte coletivo. Aí ela não recolhe o tributo Sim, do sim, colaborador, do motorista, não paga o sim. salário do É uma trocador. concorrência desleal, né? Exatamente, ela não paga imposto, ela não faz a vistoria. Um exemplo, estou citando aqui Sim. como exemplo o transporte clandestino. E a segurança é a mesma coisa. Então nós temos a segurança privada e a segurança clandestina. Porque a segurança privada ela é regulada por lei. Então existe uma lei, né, a Lei 7.102, dos anos 80, que estabelece ali a segurança privada no Brasil. E existem portarias que regulamentam. Essas portarias são editadas pela Polícia Federal. Por exemplo, tem a portaria 3233, que ela descreve ali como tem que ser a formação do vigilante, quantas horas aula ele tem que ter, quantos tiros ele tem que dar, quais as disciplinas que ele tem que ter, quais são as matérias tratadas na disciplina. Então ele vai ter lá uso progressivo da força, resolução de conflitos, né? Então ele tem uma série de matérias. E essa segurança clandestina, que é aquela que a pessoa faz ali, ela usa uma roupa parecida, só que daí acontece isso que ele falou. A pessoa não, porque o vigilante, por exemplo, o vigilante, né, ele tem que ter a carteira nacional de vigilante, ele tem um cadastro na Polícia Federal e ele tem que apresentar os antecedentes, ele tem que passar por uma avaliação psicológica. E o clandestino não. Então o clandestino, às vezes a pessoa, como você falou, ali com porte físico avantajado, e fala, pô, vou trabalhar de segurança. Às vezes né, com todo respeito aqui aos mestres, né, de artes marciais, às vezes é um lutador Sim. de artes marciais, fala, não, eu vou trabalhar de segurança. E o empresário, às vezes no intuito de querer economizar, às vezes por maldade, às vezes não, às vezes por ingenuidade, acaba se valendo desse tipo de serviço. Por quê? Porque ele é mais barato, porque ele não recolhe tributo. Mas é isso que Né? eu queria Uhum. entender bem essa divisão. Aham. Nós temos as empresas de monitoramento. Aham. Então, essas são credenciadas desde que sigam todos os protocolos exigidos, Isso. Daí aqui. inclusive o registro na Polícia Não, Federal. agora nós vamos chegar num outro detalhe. O que acontece? O alarme, ele é um evento novo. Lembra que eu falei a lei de segurança privada, ela é Sim, dos anos 80. sim, As tecnologias, elas surgiram depois. sim. Então, o que acontece hoje? As empresas de monitoramento, elas são empresas legítimas, elas têm CNPJ, elas recolhem imposto, o profissional tem formação, inclusive ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, ele tem um código lá do Código Brasileiro de Ocupações, ele tem o CBO lá da atividade dele, se ele é monitor interno de alarme, se ele é monitor externo, aquela pessoa que faz o atendimento, só que existem regras para isso. E a atividade de monitoramento não pode se misturar com a atividade de vigilância, que são coisas São distintas. isso, Entendeu? sabe? Eu São acho que distintas. isso é bem Exatamente. confuso, Então, assim. assim, por conta, às vezes, da vestimenta, o que acontece? Há uma confusão. Então, às vezes a empresa clandestina ela se aproveita dessa confusão. Então ela coloca o alarme, mas ela já quer fazer uma ronda, e daí ela já quer pôr o cara armado lá com uma arma fria, só que ela não paga tributo, aquele cara não tem fiscalização nenhuma, muitas vezes não tem treinamento, e não aqui apontando o dedo para a pessoa que exerce esse tipo de atividade, porque às vezes o próprio trabalhador ele é vítima. Porque ele às vezes tem um intuito aqui a ser da polícia militar e tal, ele não vai fazer o concurso, ele vai trabalhar para uma empresa dessa. Ele vai ser explorado, por quê? Porque a empresa não vai recolher o FGTS. Se ocorrer algum acidente em serviço, então tanto as empresas de monitoramento quanto as empresas de vigilância, elas têm seguro para o colaborador. Né? Tem um seguro contra terceiro, se você arroar lá um veículo da segurança privada, ela vai ter um seguro. A segurança clandestina não tem, inclusive para o trabalhador. Ele está trabalhando sem registro, sem. Então, se ele sofreu algum tipo de acidente, ele está E no mato sem como cachorro. eu identifico? Então, exatamente. Então, é muito importante, primeiro, na condição, por exemplo, de cidadão comum. Sou cidadão comum e, eventualmente, quero contratar um monitoramento. Então, existem aquelas empresas, ela tem que ter o quê? Um CNPJ válido. Né? Ela geralmente vai ter lá um registro, ela vai ter apresentar um contrato. O contrato vai estar dentro de algumas normas, né? Então tem algumas propostas lá que são descabidas. Geralmente a empresa clandestina não vai ter um contrato. Tá? Geralmente a pessoa chega lá, bate palma na frente da casa do cliente, faz um tipo de
de merchandising agressivo e ilegal, chega lá, pois é, mas ó, toma cuidado, que estão meio que roubando as casas do teu bairro aí, né? A pessoa se sente até coagida. Coagido, isso que eu ia É falar, isso, uma a questão. coação. Lembra lá o Al Capone, lá nos anos 30, né? Cobrava segurança do comerciante, senão ele ia lá e quebrava o comércio. Então a pessoa acaba ali, às vezes, né, paga lá uns R$ 30 lá, até para não ter problema. Daí a pessoa, não, me livrei do problema ali, né? Então, contratar uma empresa séria. Contratar uma empresa séria por quê? Porque a empresa tem responsabilidades, né? Se você, eventualmente lá o colaborador tiver algum tipo de problema, ou se o colaborador abusar no exercício da função dele, ele pode ser responsabilizado. A empresa clandestina não tem controle de ninguém. Então, imagine lá a situação. Eu, né, vou me colocar num personagem hipotético aqui. Sou lá, uma pessoa lá com tom agressivo, às vezes conheço um pouco ali de artes marciais, ou às vezes não também. Vou me armar com um pedaço de madeira ali, com um cacetete e vou trabalhar na segurança privada. Chegando lá, como eu não tenho nenhum tipo de formação, não tenho preparo e não fui avaliado psicologicamente, às vezes não tenho nenhum perfil para aquela atividade, eu me disponho com você. E eu faço uso excessivo da violência contra você. É que eu acho que ele se reveste, né? Isso, né? Então imagine, só que daí como eu não passei por nenhum tipo de avaliação, né, isso não foi detectado. Então imagine, daí eu vou lá, cometo um abuso, cometo uma violência contra você. Então você foi vítima, tá? A pessoa que me contratou foi vítima, inclusive cabe reparação para esse tipo de pessoa. Quem contrata o serviço clandestino é importante dar esse alerta para o comerciante. Às vezes contrata na ingenuidade, às vezes não, às vezes contrata sabendo ali do risco, ele pode ser acionado. A pessoa que sofreu uma ação de violência por conta da segurança clandestina, da mesma forma como ele aciona a empresa regular, a empresa clandestina você não vai acionar, porque você não vai achar o cara. Vai Ele é um achar. estelionatário. Mas o comerciante que contratou, não, ele tem CNPJ, ele tem um ponto fixo. Pois é, Né? esse é um ponto polêmico, e eu preciso retomar Não, aqui imagina. a questão do caso do casal de segurança, né? Porque eles estavam trabalhando como autônomos, né? Então assim, primeiro eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. Com o maior respeito com todas as pessoas Sim, envolvidas, né? O sim, caso aqui é uma tratativa técnica, vou dar uma sim, abordagem técnica para você, não entrar na questão sim. pessoal, então, né, com todo respeito às famílias E de nem é a todos, né? nossa intenção, né? Isso, É uma exatamente. questão mais Então, de se assim, entender. eu não cheguei a ver o inquérito, eu sempre quando tem alguma situação importante que você vai lá, veja a investigação, veja as provas que foram apresentadas, então eu não sei ali se eles tinham algum tipo de formação. Pode acontecer, às vezes o vigilante trabalha numa empresa, ele tem a carteira nacional de vigilante, ele passou por treinamento e ele vai trabalhar autônomo para uma empresa, para um comércio, digamos assim, né? Comércio, uma casa de entretenimento, seja lá o que for. Por quê? Porque daí ele consegue tratar direto com a pessoa e ele consegue fazer o quê? Fazer um preço mais baixo. Só que daí você imagine, hoje o preço do que a gente chama de mercado negro da segurança, né, a segurança clandestina, ele vai estar trabalhando ali em torno de R$ 20 a hora. Tá? R$ 20 a hora. Não vai ganhar mais do que isso. Por quê? Porque é o mercado. Se você falar, não, eu quero R$ 100 a hora, tem Não, outro que faz por menos. sim. Então o mercado ele se regula. Mesmo o mercado clandestino, ele, né, o Adam Smith lá já falava disso, ele faz essa regulagem. Então esse prestador de serviço, essa pessoa que vai lá, num primeiro momento ela pode estar tendo a ideia que está tendo uma vantagem. Só que todo o risco é dela. Ela assume todo o risco, ela está sozinha lá. Ela não tem o amparo de uma empresa, não tem amparo de ninguém. Ela geralmente não vai recolher os tributos, não vai ter nenhum direito É o trabalhista. dinheiro limpo, como na linguagem bem Isso, popular aí, né? é a informalidade. Então, Sim. assim, tem alguns segmentos onde algum tipo de informalidade, o comercial ambulante, lá ele é mais aceito. Só que a segurança ela tem um problema, porque ela gera consequências e graves. Né? Então, você coloca a pessoa ali, como eu falei, não sei da situação deles, mas trabalhando como independente, ele se colocou numa situação de risco, por vontade própria ou por vontade de terceiro. Né? Porque pode ser, às vezes, a pessoa chega lá e se oferece para fazer, às vezes ela é agenciada. É agenciada para fazer esse tipo de trabalho. Então, quem contratou age ou com dolo, né, sabendo que Sim. aquele serviço é ilegal e faz isso para burlar a fiscalização e para não ter nenhum tipo de problema, e às vezes por ingenuidade, que contrata porque é mais barato. Só que existe o risco. Houve a situação lá, independente de atribuir culpa para A ou B, do ponto de vista técnico, qual que seria o procedimento? Qual que é o procedimento de um segurança num local onde uma pessoa tem um comportamento indesejado? É você convidar a pessoa para se retirar.
E o uso da força, o uso da violência, ele é o último recurso. E o ideal é que você não use. Quando a gente fala o último, é em último caso É mesmo. extremo. O trabalho do segurança é, no primeiro momento, a inteligência. Ir lá, saber conversar com as pessoas, né? Convencer aquela pessoa a se acalmar, ter o controle emocional para aturar eventuais ofensas que você recebe, isso faz parte da formação do profissional. Né? E fazer com que aquela pessoa se retire. A partir do momento que há a necessidade de se fazer força, também ela não está liberado. Você pode adotar qualquer tipo né, de artifício ali para incapacitar o teu oponente. Não é assim que funciona. Existe o quê? O uso progressivo e proporcional da força. Por quê? Porque a legislação ela é clara. A legítima defesa tem que ser ali no momento, né? E ela tem que ser proporcional. Então, por exemplo, daí você vai conhecer de técnicas de mobilização. Você vai lá, tem que fazer força? Qual é o tipo de força que vai fazer? Que tipo de resistência que a pessoa está oferecendo? Então, opa, para isso tem lá técnicas de contato, a imobilização e a retirada. Mas esse é o último caso, por quê? Porque geralmente implica em... Isso aí descamba para uma situação jurídica, né? Então ali você tem, vi de maneira isolada algumas imagens, como eu falei, não estou falando aqui das pessoas, estou falando do fato. Então lá, por exemplo, você uma pessoa em 4 apoios levando um chute no rosto. Mas nem nas lutas profissionais isso é permitido mais. Né? Os lutadores podem falar com mais propriedade, existia lá o famoso tiro de meta. Né? Então, nunca um profissional treinado ou com equilíbrio emocional ia adotar aquele tipo de postura. Não que esse tipo de postura também, deixar bem claro, né, antes que o pessoal... que justifique qualquer outro tipo de violência contra essas pessoas. Daí você ir lá e pegar uma arma, ir lá e assassinar as pessoas também está errado. Então é uma sucessão de erros que terminou numa tragédia para todo mundo, para todos os envolvidos. Né? Uma tragédia, e essa tragédia podia ser evitada. Né? Então quando você coloca lá o profissional adequado, você vai ter que pagar, vai aumentar um pouco o custo? Vai, porque tem os tributos. Você tem os encargos, não é às vezes para a empresa, você tem que pagar para o governo. Sim. Né? Tem que pagar, você tem que recolher lá o FGTS do colaborador, você tem que pagar hora extra para ele, você tem que pagar o adicional noturno, tem que pagar periculosidade. Né? Então isso aí tudo implica em custo. E quando você quer diminuir esse custo de maneira irresponsável ou ingênua, você coloca todas as pessoas em risco. Em risco. Então, por exemplo, nessa situação ele poderia inclusive ter atingido um terceiro, que tivesse ali porventura frequentando aquele local. Então imagina o tamanho da tragédia. Né? Então, quando você busca a maneira adequada, digamos que hipoteticamente isso tivesse ocorrido com uma empresa legalizada. Né? Então, num primeiro momento, a família das pessoas que foram assassinadas lá, elas teriam a quem recorrer. Não que vá trazer as pessoas de volta, só que, por exemplo, a gente sabe que tinham filhos pequenos. Sim. Então, né, a pessoa que vai dar amparo para essas pessoas, para poder pelo menos ter um suporte financeiro, além de toda a dor que ela está sofrendo, ainda poder conduzir para, né, levar aquelas crianças ali para, se é que isso é possível, para uma vida normal, né? A pessoa que se envolveu, que foi agredida, digamos que não tivesse pego uma arma, poderia pedir reparação, poderia poder a responsabilização dos funcionários. Só que quando você tem, não estou dizendo que é o caso, também como eu falei, não vi o inquérito, mas quando você tem a segurança clandestina, você vai reclamar para quem? Para quem? Entendeu? Então, além da vantagem financeira, você tem o dolo, a maldade, porque você pode esconder os excessos que são cometidos. Então, meu segurança vai lá, acaba agredindo alguém, quebrando o braço de alguém lá com uma chave de braço, esse cara some no mundo. O senhor falou em Al Capone aí, me deu uma ideia, e a gente sabe que é uma realidade aí que a gente convive diariamente. Isso não facilita a ação das facções? Eu nem digo organização, porque eles são organizados Sim. como nunca, né? Mas de, por exemplo, uma empresa usar como fachada, Claro. aliás, uma facção se usar de uma fachada para fazer Claro. isso? A exploração dos serviços clandestinos, via de regra, ela começa com uma atividade econômica. Então, geralmente, a pessoa conhece daquele trabalho e começa a exercer aquela atividade de maneira informal, e daí, a partir dali, ela comete algumas ilegalidades, né? Só que em determinado momento, o que vai acontecer? Como aquela atividade é clandestina, ela não tem regulamentação, e ela não tem lastro em lugar nenhum. Então, imagine assim, uma pessoa está lá, faz de conta, lá, vamos pegar aqui o guardador de carro. Tá? Não, com todo respeito aos guardadores de carro, não estou criminalizando a conduta, eu estou falando, inclusive, que ele é vítima. Ele começa lá a fazer a flanelinha e pedir um troquinho. E aquilo ali,
dá uma renda. Daí na outra quadra tem um outro, na outra quadra tem outro. Daqui a pouco chega um criminoso e fala, não, essa quadra aqui é minha. Vocês todos vão trabalhar para mim. A partir de hoje vocês pegam e recolhem o tributo para mim. Quem se negar é reprimido com como violência. qualquer outra atividade legal, aí, Ilegal. jogo do bicho, Isso. tráfico de Então, drogas. exatamente. Então, a gente tem essa ideia da clandestinidade branca. A própria ela... prostituição, né? Exatamente. Então, em determinado momento, o crime vai explorar aquela atividade. Por quê? Porque ela é ilegal. Você vai reclamar para quem? Você vai no sindicato das empresas clandestinas, não tem para quem reclamar. Você está à mercê. Então, é um prato cheio, um terreno fértil para o crime organizado explorar essas atividades. Então, quando você começa, por exemplo, lá com... Eu vou fazer aqui, tem problema em várias cidades, aqui também não estou apontando o dedo para nenhuma empresa, mas existem empresas clandestinas, por exemplo, que fazem a ronda no bairro, né? Daí o cara pita lá, passa na casa, cobra R$30. Primeiro, Eu ia chegar nesse ponto porque aconteceu comigo. Isso, o patrulhamento ostensivo, ele é ilegal, porque ele é uma atividade exclusiva do poder público. Só a polícia militar, os órgãos, né, constituídos as autoridades, podem fazer o patrulhamento ostensivo. Tanto que a segurança privada não pode fazer. A lei não permite que ele faça o patrulhamento. Ele não pode concorrer com a segurança pública, ela tem que complementar o trabalho da segurança pública. Então, você comete a primeira ilegalidade, né? Daí, geralmente, o veículo lá está irregular, porque, sabe, né, pega uma, como a gente chama na gíria, que pega uma moto piseira lá, com os impostos atrasados, aí o cara tá ali de moto, tá pitando, geralmente ele não é fiscalizado, né? Daí aquele trabalhador está ali muitas vezes, tem antecedentes criminais, tem casos de pessoas foragidas da justiça, tem casos de pessoa com mandato, né, com medida protetiva. Aí às vezes ele se sente inseguro para trabalhar e faz uso de uma arma de fogo ilegal, né? Às vezes vai lá, discute com um morador por conta do pagamento, ele está armado, não tem o treinamento, há um desequilíbrio, pode acontecer uma tragédia. Além do que eu posso estar colocando a segurança da minha casa, da minha família na mão de quem... Isso, daí você pode ter na mão do inimigo, Exato, né? eu estou falando daquele cara que quer ganhar um dinheirinho. Daí tem o cara que é malandro, que é, né, como a gente diz, é vagabundo. Daí ele vai falar, não, a pessoa não paga, eu vou usar aqui de outro segmento da empresa clandestina, agora você vai lá e quebra aquela casa, furta aquela casa, como represália, lá o Capone. E daí, não obstante, pode ocorrer o quê? Esse sistema ser utilizado. Chegar o pessoal lá, da facção, ó, meu amigo, você agora paga imposto para nós, é territorial, inclusive há uma divisão territorial, né? Então, por exemplo, ó, até a linha do trem lá, você pode ir, daí para lá é outra facção que comanda. Se passar para lá, vai haver troca de tiro, vai haver retaliação, vai ter violência, né? Então, se você fizer um estudo lá, estudo não, se você observar os estudos que já existem, uma série, tem muito material produzido pelas universidades, você olhar lá o surgimento das milícias no Rio de Janeiro, eles começam assim, de maneira inocente, começa ali com o antigo inspetor de quarteirão, né, que nós falávamos aqui no intervalo. Daqui a pouco esse inspetor de quarteirão está armado, daqui a pouco ele está reprimindo aqueles pequenos furtos, daqui a pouco ele está fazendo justiça, daqui a pouco ele está matando para o tráfico, daqui a pouco o tráfico está introduzindo armas. Então uma coisa inocente que vai acontecendo e vai ocorrendo uma mutação genética, né, até que chega ao ponto que sai do controle. Daí se tenta o que nós podemos fazer. Então o que eu recomendo? É que num primeiro momento se faça a prevenção, a reprimir esse pequeno delito. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que essas pessoas que exploram essas atividades ilegais, elas têm know-how para fazer isso, né? Geralmente, e ramificações, sim, né? Com certeza. Pelo ela é país capilarizada, inteiro. ela é da mesma forma. Então, se você pegar assim, determinados segmentos, é muito interessante que eles... Detalhe, né? Não quero aqui rotular, não, é um estudo científico. Por exemplo, nós tínhamos lá nos anos 2000 os roubos a caixa eletrônico, o roubo técnico, que era o caixa eletrônico que era cortado. Noticiamos muito aqui Isso, em então Guarapuava quando uma região. quadrilha era presa, o que você ia encontrar lá? Você ia encontrar um catarinense. Não dizendo que o catarinense é ladrão de caixa eletrônico, mas é porque Sim. os caixas eletrônicos eram fabricados no estado. E muitas pessoas ali, algumas pessoas que tiveram contato, acabaram usando esse conhecimento no mundo do crime. Você pega lá o transporte clandestino. Você vai pegar lá, tem um carioca. Mas por quê? Porque o cara... Não, é porque lá, quando essa modalidade criminosa se desenvolveu, ele adquiriu know-how. Então ele consegue vir para um outro lugar para implantar. Geralmente aqui a gente observa uma característica, reiterando, é técnico, tá? É uma constatação, não é nenhum tipo de rotulação. Mas você pega pessoas oriundas, por exemplo, do Nordeste, você vai achar uma pessoa que tem o sotaque.
Ah, não, é porque eles desenvolveram essa modalidade clandestina lá e a pessoa tem know-how. Então fala, olha, vamos para determinada cidade que lá não tem anticorpos, não tem fiscalização. Você consegue implantar essa modalidade e ganhar dinheiro. E os órgãos públicos, eles têm uma certa dificuldade, daquilo que a gente falou lá no começo, porque a integração desses órgãos ela é muito recente. Ela é recente na história do país, sabe? Então ele tem dificuldade para fazer esse tipo de fiscalização. Muitas vezes aqui a gente pega lá, por exemplo, o alarme lá que dispara e fica tocando lá a noite inteira. Lá uma empresa que faz a comercialização de maneira ilegal, às vezes é uma outra modalidade também. Ela vende o serviço de monitoramento, instala o monitoramento, só que ela não tem o segundo segmento, que é o atendimento externo. Ela não tem. Né? Ela engana o cliente, ele fala, não, é que se tocar a polícia vai lá e tal, mas isso não é atividade da polícia. E aquele alarme fica tocando lá. Daí essa reclamação acaba chegando na prefeitura, por exemplo. Né? Chega lá através lá de uma reclamação no 156, do barulho. Opa, cai lá na Secretaria do Meio Ambiente. Lá, né? Aí, por conta daí há uma demanda de reclamação. A Secretaria do Meio Ambiente vai ter dificuldade em fazer a fiscalização. Por quê? Porque ela precisa de outros órgãos para fazer. Os órgãos têm que trabalhar integrados. Né? Então, é muito importante que, primeiro, a sociedade faça o seu papel, né? Coibindo esse tipo de atividade. Se você tem interesse em fazer a contratação, busca uma empresa séria, né? Daí, lógico, no mercado, aquela que tem o melhor custo-benefício, tem o melhor preço, que mais te agrada, que te deu o melhor feedback ali, né? Então, você tem essa possibilidade, se você tem um interesse em fazer. Né? Não busca as empresas clandestinas, porque é um outro negócio interessante, assim, o problema ele tem tantas pernas. Por exemplo, a pessoa às vezes fala, não, mas eu vou contratar o tiozinho lá na moto. Daqui a pouco ele está recebendo uma notificação trabalhista. Porque a pessoa pega aquele comprovante que ele recebeu R$ 30, R$ 20 por mês e não consegue acionar. Às vezes o colaborador, o cara que passou de moto lá, fica sem receber nada, né? É demitido, não tem nenhum tipo de rescisão, não tem, tem os seus direitos trabalhistas ali tulhados, esbulhados, daí ele vai fazer o quê? Ele pode fazer o acionamento do tomador de serviço. Ele faz, então é comum, se você pegar lá e buscar na jurisprudência, você vai encontrar pessoas que contrataram esse tipo de serviço e ainda arcaram com uma reclamatória trabalhista. Então é um outro cuidado que você tem que ter. A pessoa pensa, não, eu estou aqui, mas eu vou me livrar ali do problema. Não, o problema ele tem muitas pernas. Né? A gente tem que lembrar que é ilegalidade. Né? Então a gente fica com pena, porque a pessoa fica à mercê desse tipo de coisa. Então houve casos lá que a pessoa pegou um bairro, selecionou algumas casas e por amostragem falou, essas pessoas aqui são os tomadores de serviço de maneira solidária com o dono da empresa. O dono da empresa desapareceu, não tinha patrimônio no nome, mas as pessoas foram acionadas. Daí estão lá tendo que, né, acionar o seu jurídico, gastar com advogado para se defender. Meu Deus, é muito complexo. É E é complexo. muito sério, gente. Vocês estão percebendo que é muito sério. Uhum. Então, buscar uma empresa séria, evitar esse, né, ela não tem interesse. Informar as autoridades, não tem a distinção ali da denunciar. Não, às vezes você passar informação. O interessante de Guarapuava é assim, que é uma cidade grande, ela tem o conforto de uma cidade grande, mas ela tem o espírito da cidade pequena. Ela é acolhedora. Ainda, né? Então a comunidade ela tem condições de conversar com o policial ali, de maneira, né, mais próxima. Então passar essas informações para as autoridades, olha, está acontecendo esse tipo de coisa no meu bairro. Daí as autoridades conversarem entre si. Por quê? Porque às vezes a polícia militar sozinha não vai conseguir fazer o trabalho. A polícia civil sozinha vai até um ponto de limitação. Mas se ela trabalhar junto com a polícia militar, junto com a polícia federal, junto com os órgãos municipais, o resultado é diferente. Então você consegue coibir esse tipo de problema lá quando ele é pequeno ainda. Porque depois que ele é avolumado, aí você tem problemas maiores. Ele sofre a mutação e ele fica mais resistente. E daí normalmente acontece o quê? Acontece a inserção da violência. Né? Para quê? Para domínio de território. Então você vê isso lá no tráfico de drogas, né? Por exemplo. Né? O tráfico de drogas é hoje lá regionalizado. Né? Então os marginais eles dominam um território e eles têm que defender aquele território de outros marginais. E há uma corrida armamentista, eles vão se armando e o poder público às vezes fica com dificuldade para lidar com esse problema. Mas como que esse problema começou? Ele não começou desse tamanho. Se você pegar a raiz histórica e for voltando no tempo, você vê que ele começa lá pequenininho. Ele começa lá, né? E daí ele vai avolumando, tomando forma. E acaba que ele cresce porque a própria sociedade dá o fermento, né? Isso, ele precisa de um terreno fértil, ele precisa das condições adequadas. Então, às vezes, se você ali
o poder público não está inteirado. A comunidade, muitas vezes, não colocando também a culpa na comunidade, mas às vezes Mas a gente fica é numa culpado. situação difícil, A gente acaba tem que se omitindo, optando sim, por se omitir. a gente tem que fazer a né? minha culpa, porque a Isso. gente sempre procura o mais em conta, É né? E multifatorial, né? não leva em consideração tudo que existe por trás, né? Por Isso. debaixo, na base. Então, é a falta de conhecimento, né? Então assim, a partir dali você começa a ver. Então aquele comerciante, ele precisa contratar um serviço de segurança, e longe, não estou aqui fazendo propaganda para serviço, não é esse o intuito. É que eu não quero que ele tenha problema. Sim. É que eu não quero que o colaborador que vai lá prestar o serviço tenha problema, que fique sem os seus direitos, que seja vítima da violência, que ocorra uma tragédia, que não tenha a quem recorrer e depois não tem mais conserto. Né? Então o problema da segurança clandestina ele é um problema grave. Sabe? Então, daí você falou ali e ele tem vários segmentos. Por exemplo, existe a questão, por exemplo, do bico policial. O bico policial é crime. Se o policial foi flagrado fazendo um bico, ele é excluído da corporação, e os policiais sabem disso. Né? Então, começa ali também de uma maneira inocente, para complementar a renda, só que existem segmentos que se aproveitam disso, inclusive usam a máquina pública em alguns locais, assim, de maneira mais grave, para fazer exatamente o trabalho de milícia, usando a máquina pública, usando a arma da polícia. Então isso não pode acontecer. Né? Porque daí se você for ver lá, opa, é uma economia, daí tem o policial aqui, às vezes o policial, eu mesmo, quando eu era policial, era assediado, ó, você não vem aqui? Não, daí tinha que explicar para a pessoa, ó, isso é ilegal, né? Você tem que contratar um serviço especializado, porque você tem que recolher os tributos, porque se houver aqui algum problema, tanto para a pessoa quanto para você Sim. se resguardar juridicamente. Então você era assediado, e daí tem aquele mau profissional que ele já oferece o serviço. Chega ao ponto, em alguns locais, né, alguns locais mais graves, onde ocorre ali a polícia absorve aquele trabalho, onde você tem lá, às vezes, um comandante corrupto lá que ele toma conta do setor, todos trabalham para ele, tem que recolher tributo. E ele usa do armamento, usa da viatura para oprimir aquelas pessoas, para fazer o Al Capone lá. Ou se trabalha para mim, o cara desaparece. Né? Então, você não pode deixar chegar nesse ponto, não pode ser ingênuo a ponto de achar que aquilo ali, ai, que bom que eu vou economizar. Né? Não, aquele dinheiro está sendo colocado aonde? Na verdade, você está contribuindo para o crime, né? Está contribuindo para o crime. Você está financiando o crime com o teu dinheirinho. Né? Bom, capitão, é um assunto muito rico, né? É instigante, mas eu queria que o senhor falasse, por exemplo, sobre, assim, rapidamente, para a gente encerrar, o perfil de Guarapuava, como que o senhor está vendo nessa questão tanto da criminalidade quanto da segurança pública e também da segurança privada, apesar que a gente já deu, né, um passeio por tudo isso. Assim. Falar de segurança é muito delicado, porque assim, principalmente quando você vem de outra realidade, porque a tendência tua é fazer um comparativo. Sim. E sempre a nossa realidade é a pior de todas, a gente não quer que aconteça nada. Se eu estou num ambiente tranquilo, alguém pisar numa flor, olha aí, tá impossível, já pisaram na flor, né? Então, tecnicamente falando, Guarapuava se encontra num patamar diferenciado, tanto que por isso que eu escolhi aqui para criar os meus filhos, né? Para levar minha filha para a escola, tendo em vista o custo de vida, né? Tecnicamente ser menor, as distâncias serem A reduzidas. gente ainda consegue ter qualidade Você de ter vida, né? exatamente, então buscando a qualidade de vida, e você encontra isso na segurança. Daí talvez eu fale isso, a pessoa, meu Deus, tá louco? É porque ele não foi lá em tal lugar. Não, meu amigo. É porque é um comparativo com a realidade de onde eu venho. Né? Sim. Então, lógico, daí a gente não pode também se acomodar e dizer, ó, tá perfeito. Não. Temos muito para fazer, para quê? Para manter o que nós temos e para melhorar. Nunca deixar piorar. Então, fazer investir nos órgãos de segurança pública, os órgãos trabalharem integrados entre si e com a comunidade confiar nos órgãos de segurança, subsidiar os órgãos de segurança com informações, né? Os órgãos de segurança dar o retorno para a comunidade, fazendo as rondas, comparecendo, elucidando aqueles casos que são apresentados, atendendo de maneira adequada. Com isso a gente consegue manter aquilo que nós conquistamos, né, aquele patamar, e melhorar. Você tem que sempre diminuir os índices criminais, sempre manter a qualidade de vida e a confiança das pessoas, para que elas tenham aquilo que a gente chama de sensação de segurança. Às vezes é um eufemismo, né? Falar, sensação. Não, é que você vai se sentir seguro de verdade. Sim. Você vai saber que você pode fazer uma caminhada,
que você não vai ser assaltado, você vai saber que você pode deixar o teu carro ali, que o teu carro não vai ser arrombado, que o teu comércio não vai ser arrombado. Lógico, não vivemos no mundo mágico de Oz, nós vivemos no mundo real. Então, no mundo real as coisas acontecem. Infelizmente, nós sofremos ali com o flagelo das drogas, o viciado, muitas vezes, que é uma vítima daquilo aí, mas ele vai lá e comete um furto, então ele tem que ser, aquele furto tem que ser prevenido, ele tem que ser preso, ele tem que ser encaminhado para o tratamento, os problemas sociais eles têm que ser resolvidos. Aí nós vamos entrar na seara de N políticas públicas, Exatamente. né? Não, é porque tudo está conectado, é como um ecossistema, tudo é Sim. conectado, nada é isolado. Tudo interage, em algum momento ali tem um ponto de conexão ali, né? Então seria isso. Então, adoro a cidade, gostaria de agradecer aqui a todos os meus amigos, a todos os cidadãos, né, e cidadãs de Guarapuava pela acolhida, pela cidade maravilhosa que vocês fazem. Temos alguns detalhes, mas eu tenho certeza que a gente consegue resolver e superar, e trabalhando em conjunto, né, voltado para a pauta da segurança pública e manter os nossos níveis e sempre melhorar, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, todo esse esclarecimento que o senhor trouxe, porque eu acho que é só através do conhecimento, porque às vezes as coisas vêm de uma forma muito ampla para a gente, né? Então você tem que fazer uma imersão, por menor que seja, naquele tema para que a gente possa entender e possa contribuir ainda mais, né? Que bom, então já ganhei meu dia, assim, né? O entendimento foi esse, te agradeço pela oportunidade, pela confiança, né? E pela atenção das pessoas aí que dedicaram esse tempo aqui para ouvir o que a gente tinha para falar. Bom, eu agradeço a você que nos acompanhou aqui. Eu quero dizer que a nossa próxima entrevista, que eu no início falei que seria uma série de 3 com essa temática, vai ser então com o empresário Demar Mazoquim, que vai falar sobre a questão do monitoramento de todos os gargalos e também de todos os benefícios que essa atividade traz à sociedade. Obrigada a você e continue ligado no seu portal www.redesudenoticia.com.br.